Bom dia, pessoal, Jéssica da Fator Capital aqui, e eu vim hoje conversar com vocês um pouquinho a respeito de margem e suspensão. Afinal, como é que tá isso? Gente, olha só, eu vou deixar para vocês uma coisa bem importante porque eu acredito que informação é poder. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo no box de descrição o link da pauta da Câmara dos Deputados, tá bom? Por que eu vou deixar esse link? Porque eu quero que vocês possam observar e possam saber quando realmente as coisas vão entrar em votação e assim vocês não precisam mais ficar na dependência de receber essa informação de terceiros, tá? Tem algumas coisas que eu vou tratar nesse vídeo que são bem importantes. Por exemplo, o Senado tá realmente contra a margem? Quando que vai ser a votação? Tem previsão? Quais são as estratégias agora? O que nós devemos fazer agora para auxiliar a aprovação dessas medidas, tá? Gente, antes de mais nada, eu preciso que a gente converse a respeito desse senso comum de que o Senado está contra a margem dos 5%. Não, ele não está contra. A única coisa que aconteceu e que foi realmente muito negativa para nós foi o fato de que o Senado não entendia a diferença entre crédito consignado, que é o que a margem vai tratar, e crédito pessoal, que é aquele crédito onde uma empresa particular empresta dinheiro para vocês com um juro muito mais alto, tá? Agora, o crédito consignado que sai de instituições financeiras como os grandes bancos e que muitas vezes tem o correspondente como intermediador da operação, ele não é visto com maus olhos pelo Senado. A gente precisa que vocês entendam isso para que a gente continue tratando desses assuntos. Por que ele não é visto com maus olhos pelo Senado? Porque ele é um crédito extremamente barato e ele auxilia uma coisa muito importante. Nós estamos em pandemia. O crédito consignado acelera o processo de retomada da economia. Hoje, se nós botarmos na balança suspensão e crédito consignado, o volume de dinheiro que a margem dos 5% vai colocar no mercado, ele é o dobro do que a suspensão. Por quê? A suspensão, se for parado por 4 meses apenas, ela vai colocar dinheiro por 4 meses, somente as parcelas do crédito consignado que a pessoa já tem contratado. Agora, o crédito pessoal, ele vai colocar imediatamente um volume de dinheiro que é o dobro do que todas as parcelas somadas da suspensão. Um exemplo prático, tá? Até vou pedir pro editor colocar aqui. Uma pessoa que recebe um salário mínimo, ela vai conseguir suspender R$313 por mês. A mesma pessoa que recebe um salário mínimo vai conseguir de imediato em torno de R$2.300 ali na mão de dinheiro e pagar parcelas de R$52. Então, o que acontece com isso? Se nós formos multiplicar isso, o valor mínimo do crédito consignado, se nós formos multiplicar isso por 55 milhões de pessoas que vão poder ter acesso a esse crédito, a gente está falando de um valor gigantesco que vai entrar na economia de uma hora para outra. Tá? Não quer dizer que a suspensão seja uma medida ruim. Não, ela não é. Mas se agora nós pararmos de olhar somente para a situação do aposentado e pensionista e olharmos para a situação da economia como um todo, a margem, ela é sim uma medida que atende muito mais a população. Pensa você aí comigo, você que é aposentado. Talvez você tenha na tua família uma manicure, um filho borracheiro, um primo, um sobrinho, outras profissões autônomas, pessoal que vende lanche, pessoal que tem pet shop de bairro pequeno. Todos esses são setores que foram extremamente sacrificados com a crise, porque são setores que não são de necessidade básica. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Muitas dessas pessoas ficaram sem renda. Daí, se você, por exemplo, recebe a suspensão das parcelas, tu vai ter aquela parcelinha por mês a mais que vai entrar no teu orçamento. Tu vai destinar esse dinheiro para quê? Para tua necessidade básica.
para pagar uma parte do aluguel que está atrasado, para pagar coisas básicas. Agora, quando a margem entrar no mercado, ela vai entrar e vai atingir todos os setores da economia. Então, isso é muito claro que vocês tenham em mente, porque é esse o argumento e é isso que os senadores também estão entendendo. O que eles queriam era proteger a população de um endividamento muito alto, que é o caso do crédito pessoal, tá? Então, todas essas situações estão sendo articuladas e explicadas para os senadores. E dessa forma, a gente sabe que, se não os dois feitos, pelo menos um deles, a gente vai ter assegurado para o aposentado e pensionista. Só que eu reforço a minha posição de dizer para vocês assim, ó, se eu tiver que escolher entre margem e suspensão, eu opto pela margem. E tá longe de ser pelo motivo de eu estar inserida nesse mercado. É sim pelo motivo de que a margem ela vai chegar mais longe e em mais pessoas da nossa população. Que hoje, numa época de pandemia, é o que a gente tem que se preocupar, tá? Dito isso, eu reforço para vocês que eu vou deixar o link aqui, então, da pauta da semana na Câmara dos Deputados. Não tem data prevista ainda de votação. Então, tem algumas pessoas falando sobre terça-feira. Não, isso não tá na pauta ainda, tá? Então eu acho bem grave a gente ficar levantando essa expectativa em vocês pelo seguinte, mesmo que esteja na pauta, não é garantido que seja votado. E ao passo que a gente acredita que está na pauta, a gente para a pressão. E hoje a gente tem que continuar com pressão no Rodrigo Maia e no Bruno Bianco, para o Bruno Bianco novamente vir a público e se botar favorável. Lembrem que nós temos a nossa petição correndo, que vai fazer com que o Bruno Bianco entenda realmente a necessidade do povo e volte a cobrar isso de forma mais efetiva, tá? Hoje nós temos 16.210 pessoas que assinaram a petição, é um número incrível, tá? Então, nós queremos chegar a 20 mil, vamos tentar chegar a 20 mil hoje, eu acredito que é super possível. Aqui no box de descrição está a agenda da semana da Câmara dos Deputados. Vocês vão clicar no link e vão acompanhar a agenda da semana, tá bom? Para vocês saberem quando entra em votação, quais são os PLs que vocês vão ter que monitorar. O PL 2017 e o PL 1328. 2017 trata da margem, 1328 trata da suspensão. Vocês vão ter autonomia de poder procurar. Eu acho que, nossa, eu não sei por que eu não pensei nisso antes de passar essa informação para vocês. E vai ter também o link da nossa petição para você assinar, mandar para parente, amigo, conhecido, porque essa petição ela trata diretamente sobre a margem. E lembrando que a margem ela é uma medida que atinge toda a população, tá? Dito isso, mandem a petição para quem vocês quiserem que possa votar a favor e estejam unidos conosco nessa luta. E além disso também, tem o nosso grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar, conversar, trocar ideia, a gente está sempre à disposição, tá bom? Gente, era isso que eu tinha hoje para vocês. Um grande beijo. Eu quero trazer uma live essa semana bem importante para a gente poder conversar um pouco mais de tete a tete, assim, para tirar mais as dúvidas de vocês, tá bom? Uma ótima semana, que a segunda-feira de vocês seja abençoada e continuaremos com fé, que eu acredito muito que essa semana vai ser pautada as duas medidas para votação. Não podemos parar a pressão, tá bom, pessoal? Até mais, até o próximo vídeo.